Cristo é digno, pois a cruz foi, mas ressuscitou. O adore, pois no seu trono reinará sem fim. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus, Senhor, prostrado o adore. No seu trono sua glória o cerca, arcanjos louvam trovejando. Bênçãos e honra e força, glória e poder sem fim, ao grande Deus e Rei. Amém. Nós meditamos no mês passado todo, sobre a reforma, e hoje eu ainda estava pensando a respeito disso. E não é só que as doutrinas da graça, as doutrinas da salvação foram se perdendo, a própria visão do que é a salvação foi se perdendo. No início dos anos 60, Bob Dylan estava andando em Nova York, e ele disse que viu uma folha de papel voando assim no meio da multidão. No caso, ele compôs uma música, Blowing the Wind, e a música fala a respeito de como o ser humano não aprende nada, a ideia de que o ser humano aprende com a história e que com isso o ser humano vai melhorar é uma ilusão. O ser humano não aprende. Por exemplo, há 2 dias atrás fez 97 anos, se eu não me engano, do final da Primeira Guerra Mundial. O que o ser humano aprendeu com a Primeira Guerra Mundial? Nada. Teve outra guerra mundial e um monte de outras guerras. Hoje o mundo é tão bárbaro quanto sempre foi. As coisas mais terríveis acontecem hoje como aconteceu antigamente. A diferença é só a tecnologia. Então ele disse que a verdade, nessa música, Bob Dylan é um dos artistas mais importantes da história dos Estados Unidos. Ele disse que a verdade é como uma folha de papel voando no vento, que o ser humano não pega, não aprende. Então é óbvio que ele não está com esse conceito bíblico de verdade, mas ele está dizendo que nem aquela verdade básica, como a revelação geral que Deus dá ao homem, o homem vive assim. Então a letra da música diz assim: quantas estradas um homem precisará andar antes que possam chamá-lo de homem? Quantos mares uma pomba branca precisará sobrevoar até que ela possa dormir na areia? Sim, e quantas balas de canhão precisarão voar até serem banidas? A resposta, meu amigo, está soprando no vento. Nós perdemos, nós não conseguimos pegar a resposta, Ele diz, sim, e quantos anos uma montanha pode existir antes que ela seja dissolvida pelo mar? Sim, e quantos anos algumas pessoas podem existir até que sejam permitidas e venham a ser livres? Sim, e quantas vezes um homem pode virar sua cabeça e simplesmente fingir não ver a realidade? A resposta está soprando no vento. E depois ele diz, sim, quantas vezes um homem precisará olhar para cima antes que ele possa ver o céu de verdade? Quantas orelhas um homem precisará ter antes que possa ouvir o clamor da multidão, as pessoas chorando? Quantas mortes o homem causará até saber que pessoas demais morreram? O que ele está dizendo é o seguinte: o ser humano não aprende. Mesmo essa verdade básica é inútil você construir e edificar baseado na ideia de que as pessoas vão pegar a verdade e aplicar de alguma maneira em sua vida, porque a verdade está sempre soprando no vento. Ela é amassada e jogada fora como aquela folha de papel, por mais evidente que ela seja.
Por isso que Paulo diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça, que detém a verdade pela injustiça. Amassa e joga fora, o vento leva, e a nossa geração fez isso. Nós temos grandes dificuldades com as doutrinas da salvação e com a própria definição da salvação em si mesmo, porque loucamente a gente joga a verdade fora, e a nossa geração tem feito isso tanto ou mais do que as outras gerações. Então, imagina Lutero nas ruas escuras da Idade Média, pegando uma carta, abrindo uma carta jogada fora, séculos, abandonada, e abrindo ela, a antiga carta que Paulo escreveu aos Romanos, o Evangelho por excelência, e como isso trouxe um impacto no mundo. 498 anos depois, essa carta está ao vento tanto quanto várias vezes na história ela ficou ao vento. Então, aquela carta que Lutero achou nas ruas escuras, igual Bob Dylan viu a folha voando em Nova York, ela tinha sido escrita há milênios e milênios, há milênios atrás, por mãos frágeis de um homem que sofria, de um homem que estava constantemente preso em cadeias, em folhas frágeis, por um homem frágil. Ele escreveu a cristãos frágeis em Roma. A maior parte desses cristãos Paulo nunca tinha visto, igual nós podemos nos ver hoje, e aquelas pessoas frágeis, no meio de um império hostil, poderoso, eles não contiveram, não detiveram a verdade, e não deixaram a verdade à deriva ao vento, uma carta ao vento, soprando no vento, igual Bob Dylan canta. A carta começou a mudar as pessoas, e o poder infinito do autor dessa carta, né? Deus transformou, e verdades ocultas desde a eternidade claramente eram reveladas nela, para eles e para nós agora, as doutrinas maravilhosas que nós arranhamos na nossa breve vida aqui, descritas por Paulo de Romanos 1 a Romanos 8, já que depois disso ele repete, responde algumas indagações que ele mesmo levanta no 9, 10 e 11, e depois faz a aplicação dessa verdade. Então essas verdades fundamentais abalaram o mundo, mas elas foram perdidas. A carta foi levada ao vento, e no ano de 386 depois de Cristo, um outro homem, um homem comum, que estava lutando com a luxúria, com a escravidão de paixões sexuais que o escravizavam, e ele tomou essa carta, e aquilo mudou totalmente a sua vida. Agostinho. E Agostinho é um dos homens mais importantes da história da igreja, porque essa carta chegou até a ele e mudou tudo. E depois, através do que ele fez na vida ela fez na vida de Agostinho, no que Deus fez, ela foi de novo abandonada, jogada ao vento, e até que Paulo, até que Lutero, Calvino acharam ela voando ao vento na Idade Média, nas ruas escuras. E por volta de 1515, Lutero estava lutando com sentimentos devastadores. Ele percebia, diferentemente das outras pessoas, que Deus, o que a Bíblia diz sobre Deus, é que Deus não aceita uma justiça por estimativa. Deus, sendo santo e perfeito, ele exige uma justiça perfeita. Então ele disse que ele lutava contra esses sentimentos, sabe, de temor e ódio, é a expressão que ele usa, contra Deus, porque ele sabia que Deus não ficaria satisfeito com nada, mesmo que ele vivesse como ele vivia, no mosteiro, da maneira mais frugal, e fazendo os maiores sacrifícios possíveis. Ele sabia que tudo aquilo era inútil, perto da santidade absoluta de Deus, e que aquilo não justificava ele em nada, até que ele achou
essa carta, não é? E isso mudou a vida dele, e ele olhou sobre a culpa infinita e a depravação total do ser humano, sua incapacidade, mas ele nas páginas da carta aos Romanos, ele viu a verdade sobre a graça soberana, um Deus que salva graciosamente e justifica o homem pela fé, e o mundo foi mudado novamente. Então, a palavra de Deus, Romanos, por exemplo, em especial, tem mudado gerações e gerações. E se tem uma geração que precisa desesperadamente achar essa carta de novo, pegar a carta ao vento, e quantas doutrinas fundamentais, não é? Como começa com a depravação do homem, depois justificação pela fé, no capítulo 5, união com Cristo, santificação no capítulo 6, até chegarmos na perseverança dos santos no capítulo 8. Nossa geração não fez diferente das outras gerações, nós amassamos e jogamos a carta ao vento, como Bob Dylan estava fazendo uma acusação ao mundo inteiro, sua incapacidade de abraçar essa verdade óbvia que Deus revelou na sua providência para todos os homens. Mas a incapacidade de quem se diz cristão é maior quando ele tem as Escrituras, tem a carta como aos Romanos, por exemplo, Romanos 9, como é algo lançado ao vento, como terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, não depende de quem quer, nem de quem corre. É uma verdade estupenda sobre a grandeza de Deus, a sua soberania, nos dá um verdadeiro sentido da grandeza de Deus e da pequenez humana, da indignidade humana, mas nós jogamos essa carta fora ao vento, nós desaprovamos. Então nossa geração deve começar de novo, deve tomar o papel, a carta amassada, jogada ao vento, e jogar fora aquilo que precisa ser jogado fora, né? Nossas ideias sociológicas, psicológicas, e então ver de fato a igreja experimentar o poder que tocou os romanos, que eram devorados por leões, mas essa verdade é suficiente para sustentar gente, homens e mulheres frágeis que vão ser devoradas por leões. Escrita por um homem que vivia na cadeia, restaurando um homem totalmente escravizado por suas paixões e luxúrias, como Agostinho, ou alguém desesperado, e nós temos que tomar de novo a velha Via Ápia e caminhar para Roma, e nos juntar aos cristãos que estavam sendo devorados por leões, mas que essas verdades foram suficientes para eles virarem o mundo de cabeça para baixo, não abraçando aquilo que os romanos e gregos tinham, mas essa verdade, da verdade sobre tudo que Deus fez, e tudo que Ele planejou, e tudo que Ele está fazendo em Cristo. Então, nós jamais, enquanto estivermos aqui no mundo, não podemos amassar, jogar fora, ou não ser as pessoas que proclamam essa verdade. Então Paulo começa a carta aos Romanos, depois da saudação assim, inicial, no Romanos 1, 16 e 17, o apóstolo Paulo tem esse poder de sumariar, fazer um sumário da verdade com poucas palavras e depois expandir. De certa forma, nesse versículo 16 está toda a carta aos Romanos. Depois o que ele vai fazer já a partir do 17 é começar a explicar essa verdade da maneira mais profunda possível. Ele diz assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele continua: primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé.
Então o versículo 16 e o 17 são cruciais para você entender todo o livro de Romanos, toda essa grande carta, a maior carta do mundo, que, para a tragédia da história da igreja, várias vezes aquelas pessoas que se diziam cristãs jogaram ela ao vento, e ela não ficou às vezes séculos voando ao vento, até que um homem, às vezes com mãos frágeis, como Agostinho, como Lutero, pegava ela de volta, e esse impacto que aconteceu em Roma acontecia novamente. Então você tem uma visão completa de Romanos nesse primeiro verso, e no 17, no 16, no 17 ele já começa a desdobrar a verdade toda de Romanos que ele sumariou ali, e no 18 ele já começa realmente a falar a condição do homem e a necessidade desse evangélico. Então o que o apóstolo Paulo fala nesses 12 versículos é absolutamente essencial para nós, e se nós não entendermos esses versículos 16 e 17, toda a carta é um problema. É por isso que a carta aos Romanos, apesar dessa riqueza infinita, com todas as doutrinas da salvação, é desconhecida pela maioria dos cristãos. Se tivessem que explicar todas as doutrinas que estão nela, que deviam ser o tesouro que todo cristão devia ter na ponta da língua, vão ter dificuldades. A carta se perdeu na mente da cristandade dos nossos dias. Então, se nós não captarmos logo de início, você vai se arrastar por Romanos em grandes dificuldades. Se você não captar logo no início essa verdade que ele sumariou aqui. Então, quais serão os motivos do apóstolo Paulo para não se envergonhar do Evangelho? A maioria dos cristãos se envergonham do Evangelho. E há muitas maneiras sutis de nós nos envergonharmos do Evangelho. Agora, por que Paulo, em Roma, na capital do mundo? Então, hoje existem capitais poderosas, né? Mas Roma, nem sei se nós encontramos um paralelo, não é? Porque o domínio do mundo inteiro, essa grande potência, lá estava a capital, o centro do mundo, é o local onde todos se sentiam atraídos. Por isso que diz que todos os caminhos levam a Roma. Todos se sentiam atraídos. Roma era grande no sentido militar, grande no sentido político, grande no sentido social. Então, politicamente, socialmente, todos iam para Roma. Roma era a senhora do mundo. Agora, o apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho lá, na capital do mundo, na capital dos sábios, dos filósofos, do poder, dos intelectuais, da riqueza. E se você pedisse a Paulo que pregasse para o imperador, no palácio imperial, Paulo não ia ficar cheio de ideia de o que ele ia dizer. Ou ele não ia levar um plano de urbanização para Roma, ou um plano social. Ele ia pregar o Evangelho. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz: eu estou pronto a pregar o Evangelho aí em Roma. Se eu ficar num palácio imperial com Nero eu prego o Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Ele não se preocupava com quem ia ouvir ele, grande, pequeno, sábio. Ele nunca se envergonhava do Evangelho. O seu primeiro motivo para ele não se envergonhar do Evangelho, naturalmente, era por causa da própria palavra Evangelho, que quer dizer boa notícia, boas novas, são alegres novas. Então é de longe uma mensagem maravilhosa, e é a mensagem mais assombrosa que o homem pode ouvir. Portanto, só de ser o Evangelho, essa boa nova, não era um motivo. Quando você tem uma nova estupenda, você não tem vergonha de contar. Pelo contrário, você se ufana de poder falar. Então ele diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque ele já deixa claro para nós o que o Evangelho é.
No primeiro versículo ele diz o Evangelho de Deus. Lá, quando ele está abrindo a carta. E depois ele volta a dizer Evangelho aqui. Ele já, no início, falou a respeito do que é o Evangelho. No versículo 9, por exemplo, ele diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho. Então é o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho do Deus eterno. Não é sobre tudo. Hoje o Evangelho, as pessoas, para serem relevantes, não é? Elas colocaram um monte de coisa no Evangelho. O Evangelho parece ser um monte de coisa. E nós sabemos que quando algo é tudo, aquilo é nada. As pessoas dizem, não, o Evangelho inclui a ecologia, inclui a igreja está em uma missão gigantesca, ela envolve todas as coisas. Mas o Evangelho é uma notícia, e é óbvio que a notícia não é sobre tudo. O Evangelho é sobre Deus. O Evangelho é uma mensagem específica. São boas novas da eternidade, de modo que Paulo não se envergonha, porque é o arauto de uma mensagem gloriosa, que não é concorrente com nenhuma outra filosofia, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Por quê? Qual é a razão? É simplesmente porque é o que eu creio, não é? Ou é o que eu defendo? Ele dá motivos, porque é um meio de salvação, porque é o poder de Deus para a salvação. É por isso que eu não me envergonho do Evangelho. Então essa palavra, salvação, junto com, quando você perde a verdade, todas as palavras vão desbotando em seu significado. O livro de Romanos, a carta aos Romanos é sobre Deus, é sobre Deus. Se você tirar as expressões a, e, a palavra que mais aparece em Romanos é Deus. A cada 46 palavras aparece Deus. É a palavra que mais aparece, é sobre Deus, é a respeito de Deus. E essa boa nova que é o Evangelho é a respeito de algo sobre Deus, o que Deus faz, não sobre homens. Então salvação é a grande palavra alicerce. Ela está em todo lugar, né? Em todas as cartas de Paulo, está em Hebreus, está nas epístolas de Pedro, de João. Agora, a questão é o que ela significa. Se nós não temos uma definição correta do que é salvação, nós podemos estar falando sobre uma coisa, as pessoas podem estar entendendo outra coisa, e na maior parte do tempo a mensagem é confusa mesmo, porque não é simplesmente você ir num dicionário e ver um significado de salvação. Na palavra de Deus, nós somos salvos de alguma coisa e para alguma coisa. Em quase todos os lugares do Novo Testamento é isso. Ou seja, o Evangelho não é uma ideia que você dá a Nero, que você dá ao governante, que você dá ao seu vizinho. Não é uma ideia, não é uma filosofia. Não é uma ideia, olha, essa é uma boa ideia. Existem muitas ideias, mas essa é uma ideia boa. Se você aplicar na sua vida essa ideia, se você fizer isso, você vai ver como a vida pode... Não. O Evangelho não é uma nova ideia entre as ideias que não estão funcionando. Não é uma nova filosofia. Não é uma ideia que pode ser muito interessante. A mensagem de Paulo é sobre uma salvação, e não sobre uma ideia. É uma libertação, é integralidade. E ele gosta muito de expressar dessa forma. Ele põe o Evangelho em contraste com a tragédia do mundo grego, a cultura greco-romana, porque os grandes filósofos chegaram a Roma muito antes do apóstolo Paulo, não é? Anos antes, séculos antes de Paulo chegar lá, da sua carta chegar lá, para aquelas pessoas que ele nunca tinha visto a face, a filosofia grega já tinha inundado, e a grande tragédia dessa cultura
era que, conquanto fosse muito elevada o sentido intelectual, e nós temos que admitir que é assim mesmo, não é? O pensamento grego não levava os homens para lugar nenhum. Depois de todo o apogeu da filosofia, o ser humano era exatamente o que ele era. Antes de ouvir tudo aquilo, tudo era muito interessante, muito perspicaz, havia algo, uma profundidade de pensamento, mas no final deixava as pessoas no mesmo lugar. É aquilo que o Bob Dylan estava cantando na sua música. Até quando? Nada muda, o ser humano está sempre no mesmo lugar. Essa era a tragédia daquele mundo e do nosso mundo. Eu não estou aqui para desacreditar a filosofia. O estudo da filosofia é um grande estudo e interessante, não é? Que me interessou a vida inteira desde que eu sou garoto. Mas a tragédia dela é que ela tende a começar e terminar com ideias. Ideias, às vezes boas ideias, às vezes nos ensinando a pensar de maneira mais lógica, mas no final deixando todo mundo no mesmo lugar que estava antes. Então ela pode ser sumamente interessante, intrigante. Você tem essa e aquela teoria e você desenvolve aquelas coisas, aqueles termos, aqueles conceitos, mas a pergunta é, no fim, você está diferente do que você estava? Não. No fim, a sociedade muda? Não. No fim, um homem é menos corrompido do que ele era no início? Não. No fim, tudo que ele tem é a verdade ao vento, assim. Não há nada que toque o ser humano de forma nenhuma. Então, vocês percebem a tragédia, era que, embora aquela cultura que Paulo estava se dirigindo tivesse florescido nesse período em que a cultura grega já tinha atingido o seu apogeu, o mundo grego permanecia no mais profundo pecado, na miséria, na infelicidade, tanto quanto as ruas do Rio de Janeiro hoje, tanto quanto o Brasil é hoje, tanto o mundo inteiro está mergulhado em pecado, em tragédia, em infelicidade. E a filosofia só jogava com ideias, não salvava, não libertava, não mudava. É sempre algo ao vento. O ser humano não muda com essas ideias, com esse jogo de pensamentos. Então Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque a sua mensagem era uma mensagem de salvação. Era totalmente diferente de todas essas coisas. Não era uma mera conversa, não era um mero filosofar, não era dicas para melhorar, não era dicas para você, para haver uma melhora, para a sociedade melhorar, não era dica para o país melhorar, a filosofia como melhor o país pode ir, ou como conter a violência humana, ou como conter e harmonizar os relacionamentos. Não é nada disso, é salvação. E portanto Paulo não se envergonhava do Evangelho, porque ele era o poder para a salvação. Não era nada parecido com qualquer coisa que os homens tenham ou experimentem. Então, nós precisamos dar assim um pleno conteúdo a isso, porque se nós vamos entender porque Paulo não se envergonha, não só porque é salvação, mas o que ela contém. Muitas das vezes na nossa geração a expressão ser salvo não quer dizer absolutamente nada. A salvação está nessas grandes doutrinas que está do capítulo 1, a partir ali do 18 até o final de Romanos 8. E às vezes algumas pessoas empregam a palavra salvação
E a ideia que essa pessoa tem, aquilo que ela está falando, expressa tão pouco essa verdade, que definitivamente as pessoas estão na escuridão falando sobre salvação, pregando sobre salvação, e isso certamente é uma grande tragédia da nossa geração. Então o apóstolo Paulo se gloriava nessa palavra, nessa grande palavra, e nós devemos entender o conteúdo dela para entender a razão por que ele se gloriava e por que ele estava pronto a pregar ela em Roma, a pregá-la para o imperador. O termo salvação realmente só pode ser entendido quando você percebe qual é o ensino bíblico a respeito do homem. Se você perde isso, você não tem mais como entender salvação. Sabe? Por isso que Paulo, assim que fala isso, no verso 18 ele diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Se você não entender o conceito bíblico sobre a condição do homem, você não tem como ter o peso da palavra. Ou seja, você tem que compreender como era o homem quando Deus o criou, como ele saiu das mãos de Deus, como ele foi colocado perfeito num paraíso perfeito aqui. E um acréscimo a isso, você tem que compreender plenamente tudo o que aconteceu na queda do homem. Por isso o apóstolo Paulo vai começar com a grande doutrina da depravação total do homem. Por isso que ele vai chegar logo na sua introdução a dizer: porque não há diferença, porque todos pecaram, porque todos estão destituídos da graça de Deus. E se nós não entendermos o significado da queda e do pecado, nós não teremos a mínima possibilidade de entender o que Paulo está dizendo por salvação. Portanto, toda a nossa mensagem, a mensagem da igreja para o mundo, é fútil quando ela não tem essa compreensão clara do que é a salvação, como ela está descrita de Romanos 1, a partir do 18 até Romanos 8, todo, não é? E se nós não entendermos o que ele quer dizer, você não vai entender por que ele não se envergonhava, e por que ele pregava com com coração compungido por essa verdade. Você não vai entender por que Paulo estava disposto a morrer, por que ele estava disposto a ir de cidade em cidade apanhando por causa do Evangelho, por que ele se ufanava do Evangelho, e por que ele não se envergonharia e não ficaria cheio de medo daquilo ser relevante ou não em Roma, diante do imperador, diante de qualquer homem. Então essa é a maneira pela qual nós devemos avaliar o grande termo salvação. Então em Gênesis, os 3 primeiros capítulos de Gênesis são fundamentais. Se você perde um pouco disso, você perde a profundidade do que é salvação. Em outras palavras, imagine se o homem realmente tivesse... algumas pessoas tentam até juntar as coisas, não é? Tivesse numa evolução. O homem não evolui, o homem ele só evolui tecnologicamente, né? Mas como ser humano, ele está no mesmo lugar. Agora, se o ser humano viesse de um animal irracional e fosse evoluindo, ele não precisa ser salvo, simplesmente você diria que ele não chegou. Mas mesmo a música do Bob Dylan está falando exatamente o oposto. O ser humano não está aprendendo nada. As paixões que dominavam o ser humano há 12 mil anos atrás, as paixões das nossas cidades. Os mesmos pecados, a mesma depravação sexual, as mesmas coisas. Não há nada do ser humano que leve ele para um lugar diferente daquilo que ele sempre esteve. Então, nós não há nenhum sentido de salvação se o homem realmente tivesse vindo de um estado animalesco e tivesse aos poucos. Mas a verdade é que o homem foi criado perfeito, não é? Essa é a tragédia quando nós olhamos para o mundo. Nós sabemos que o mundo não devia ser como ele é. Nós retemos essa verdade. E em nossas mentes, nós praticamos a injustiça, mas nós sabemos que é injustiça. É por isso que quando praticam injustiça contra nós, nós falamos injustiça. Mas nós praticamos. Nós mentimos, mas não gostamos que mintam para nós. Porque está gravado em nós essas memórias.
Então, o homem não só foi feito perfeito, ele gozava de absoluto relacionamento com Deus, comunhão com Deus sem pecado, num estado de perfeita inocência. Mas, quando ele cai, todas as terríveis consequências da queda se instalaram nele, no mundo. Então, o que é salvação? Salvação é a libertação do homem de todos os efeitos da queda. E a nossa definição de salvação nunca é completa se ela ficar aquém disso. E esse é o final daquilo que Deus está fazendo. É por isso que, ao contrário do que algumas pessoas dizem, se você não vê o efeito que o pecado tem no homem, você pode ter uma ideia. Outro dia eu vi alguém falando, olha, tá certo, o mundo é horrível, mas a Noruega é melhor do que um país da África. É só na visão tola dessa pessoa que estava pregando. O apóstolo Paulo diria, não há diferença. Não há diferença. Sabe que essa pessoa está olhando para dinheiro, está olhando para algumas coisas que não faz a menor diferença. É por isso que Paulo diz, eu sou pronto a pregar em Roma. Alguém diria, mas Roma é uma cidade colossal, tá? Cidades aos bárbaros. Os bárbaros sim, os bárbaros estão numa situação, não há uma civilização lá. Paulo diz, não há diferença. Todos estão na mesma situação, no mesmo horror. Romanos 13, 22, 23, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há diferença, judeus, gregos, romanos ou os pagãos, não há diferença. Então o que significa então salvação? Obviamente, em primeiro lugar, a salvação só pode significar que o homem é libertado do pecado. Isso se dá como? Há algo tríplice na nossa salvação, na libertação do jugo do pecado. Primeiramente, e acima de tudo, o homem precisa ser liberto da culpa do pecado. É sobre isso que Paulo trata em Romanos. Cada um de nós nasceu num estado de culpa. Nós não somos só pecadores, nascemos pecadores e por isso pecamos. Nós trouxemos a culpa. Nós somos culpados e todos os nossos pecados aumentam essa culpa. Pois bem, o apóstolo Paulo nos faz uma ótima demonstração em sua argumentação, no versículo 18, do céu se manifesta a ira de Deus, até o final do capítulo 3, e depois ele continua pontuando isso, mas até aí ele define isso, e a tese dele consiste em demonstrar e estabelecer que cada um de nós, cada ser humano é culpado diante de Deus, que não há ninguém que não seja culpado, que não há ninguém, por isso que eles não há diferença. Você pode tentar olhar o melhor ser humano no seu ponto de vista, e não há diferença, aquela pessoa está debaixo da ira de Deus, todos estão assim, todos nós estamos condenados pela lei de Deus, somos culpados. Assim, a salvação primeiramente, acima de tudo, é livrar dessa culpa infinita. Estamos sob a ira de Deus, sob a condenação da lei, é preciso que alguma coisa seja feita, e não tem nada que o ser humano possa fazer. Então é necessário, foi feito, e é feito, e é por isso que Paulo fala sobre essa salvação. Por isso ele diz, eu não me envergonho, porque ela é a única coisa que nos livra da culpa do pecado. Justificação, só Deus pode fazer isso, Ele nos livra da lei de Deus. A justificação que nos condena, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, é o que Paulo diz. Então, a gente só está olhando os títulos, não é? De tudo que Paulo trata. A nossa segunda necessidade, então primeiro, nós precisamos de justificação, de sermos declarados pelo tribunal de Deus justos. E depois, a segunda necessidade que nós temos é ser liberto do poder do pecado. Pois o nosso problema não é só que nós somos culpados do pecado, nós somos culpados, e a lei nos condena, mas outro problema é que todos os seres humanos nascem escravos do pecado, estamos sob o domínio do pecado, e por estarmos sob o domínio do pecado, todos os homens que estão sob o domínio do pecado estão sob o domínio de Satanás. Então, no Éden, o homem perdeu a sua liberdade, ele era
não estava sobre esse domínio, sobre essa escravidão, mas agora ele está. Efésios 2:2 diz: o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Opera em todos os filhos da desobediência. Não há diferença. Você vê, não há ninguém que ainda esteja sobre a culpa do pecado que não está sobre esse domínio. Então salvação inclui não só a libertação da culpa do pecado, mas a libertação desse domínio. O homem precisa ser liberto dele. O homem, como Deus o fez, não estava sob o poder do pecado. Por isso ele não estava sobre o domínio do príncipe deste mundo, mas agora está. E o homem não pode se desvencilhar disso. O homem não pode se livrar da sua escravidão, do pecado e nem do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É por isso que ele diz que o mundo jaz no maligno. E essa salvação, garante Paulo, liberta o homem da culpa do pecado na justificação e liberta o homem desse poder do pecado sobre ele. Ela não é uma coisa, e não, salvação inclui todas essas coisas. E o apóstolo começa então a tratar disso no versículo 12 do capítulo 5, e continua ainda no capítulo 6, e de fato ele se estende no 7 e 8, às vezes voltando a isso, mas até o final do 6 ele estabelece, mostrando como esse mesmo evangelho que livra o homem da culpa do pecado, livra o homem do poder do pecado. E que você não pode chamar de salvação uma coisa que não inclua essas duas coisas. Você vê, você não vai no dicionário e vê o que a palavra salvação quer dizer. Você só pode entender o que o apóstolo Paulo está dizendo se você tem as definições bíblicas a respeito disso. Mas há uma terceira realidade sobre o pecado, que é a corrupção do pecado. Então, muitas das vezes isso é esquecido. E às vezes você vê isso sendo omitido. As pessoas falam da culpa, do poder, mas omitem a corrupção. E isso é o que há de mais terrível no pecado. A corrupção é o pecado na natureza. Cada parte do homem foi corrompida pelo pecado. Cada parte. Então, culpa, poder, corrupção. A salvação tem que tratar de todas essas coisas. O apóstolo Pedro se refere a isso em sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 4, onde ele diz: escapado, fala dos homens que foram regenerados, escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então a corrupção não está no mundo simplesmente, está em cada homem no mundo. Então, além das tentações que vêm de fora do mundo, e que vem de fora, de Satanás, a própria natureza humana é perversa e totalmente caída. É por isso que no Romanos 7, Paulo diz: vejo nos meus membros uma outra lei. Paulo vai dizer nesse capítulo, depois de já ter declarado lá a depravação total do ser humano, ele está falando sobre o mesmo homem regenerado, como ele ainda percebe a propensão ao mal em si mesmo. E diz que se a graça não operasse, não havia nenhuma forma dessa guerra ser vencida. Agora é impossível a guerra ser vencida, mas ainda assim há uma guerra nas pessoas que foram regeneradas. O espírito luta contra a carne contra o espírito. Então ele fala sobre como o homem é corrupto, moralmente poluído. Essa questão é fundamental. Como o homem poderia ser o agente da sua salvação quando você começa a perceber o que é a perdição do homem, a culpa infinita, o poder do pecado, a escravidão, o poder do espírito que opera nos filhos da desobediência e a corrupção total interior. Assim, a salvação é algo que nos livra do pecado dessa maneira tríplice. Ela nos livra, não é uma filosofia para o homem fazer algo, para o homem colocar em prática. O homem é essa massa de pecados: culpa do pecado, poder do pecado, corrupção do pecado. Não somos somente absolvidos da culpa do pecado,
Não seremos somente feitos completamente imunes a todas as investidas e insinuações do diabo e dos seus poderes, mas virá o dia, quando chega lá no final do 8, que nós seremos totalmente irrepreensíveis, não no nosso ponto de vista, mas diante da glória de Deus. Deus vai olhar para aqueles que Ele salvou, e eles vão ser irrepreensíveis diante da sua santidade infinita. Então, a maioria das pessoas, quando dizem fui salvo, não sabem o que estão dizendo, não sabem o que salvação é, não conhece nem a realidade humana, como a Bíblia descreve, nem todas essas doutrinas que expressam tudo que o homem é, nem o que Deus faz. Por isso que eles falam sobre... tem a ideia de que o ser humano pode ganhar a salvação e pode perder a salvação. É algo que o ser humano ganha e é algo que o ser humano perde. Não é algo que Deus está fazendo. Então, cada um de nós cristãos regenerados vão estar um dia sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, como Judas 24 diz, diante da glória de Deus, irrepreensíveis, com alegria perante Deus, livres totalmente do pecado. É isso que o Evangelho é. É por isso que Paulo não se envergonha. Em segundo lugar, há esse segundo benefício, igualmente essencial, que compõe o que é salvação. A salvação nos reconcilia completamente com Deus. Porque não é só que o estado do ser humano caiu para esse estado vil com o pecado. É trágico. O trágico é que antes o homem tinha essa comunhão com Deus, esse prazer, esse deleite em Deus. Salvação inclui restaurar não só a comunhão com Deus, mas esse prazer e deleite no coração do homem em relação a Deus. Parece que algumas pessoas apresentam salvação simplesmente como se significasse perdão. Mas perdão não é salvação. Perdão é o começo. O segundo fato tão glorioso na salvação que Paulo está dizendo é que o homem antes da queda tinha essa comunhão com Deus, gozava de companheirismo com Ele, desfrutava Deus. E Deus era o deleite acima de todas as coisas. Deus era o deleite e a grande tragédia do pecado é exatamente que o homem perdeu Deus. A Bíblia chama sem Deus no mundo, alienados de Deus, dessa comunhão, desse deleite, desse prazer, desse anseio por Deus, dessa satisfação em Deus, em tudo que Deus é. E a salvação restaura, vem restaurar isso. Não é só aquela tríplice coisa em relação ao pecado, mas isso. Então, por exemplo, 1 Pedro 3,18 diz assim: Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Esse é o propósito, é isso que a salvação faz. Não só lida com a culpa, com o poder e com a poluição do pecado, nos leva para Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então Efésios 2,13, agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, chegaram perto pelo sangue. Porque esse é o propósito, afinal Deus é o Evangelho, como nós vimos Paulo dizer. É isso que é a boa nova do Evangelho. O Evangelho nos dá Deus, restaura um coração que se deleita em Deus. O cristianismo não é, então, primeiramente, teologia simplesmente, é uma notícia do que Deus fez para que homens, de novo, desfrutassem Deus completamente como o seu prazer, como o seu grande e único prazer, onde todos os outros prazeres são totalmente subservientes a esse prazer maior. Então acaba tudo numa só coisa, o próprio Deus. Todas as palavras do Evangelho levam para Deus, não é simplesmente tratar dos efeitos do pecado. Muitas pessoas acham que o Evangelho está... quando falam sobre como nós vamos ser uma bênção para a cidade, como se alguém realmente pode desfrutar de algo bom estando separado de Deus. Porque mesmo essas pessoas estão mais preocupadas com os efeitos dolorosos do pecado e não com aquilo que o pecado é essencialmente. Então a salvação não é uma boa notícia, não seria, se ela salvasse o homem do inferno, e mesmo daquelas três coisas tríplices que nós vimos no pecado. O perdão não é uma boa nova, se vai nos aliviar psicologicamente da sensação de culpa, mas se ele nos leva para Deus,
E é isso que a salvação é. A justificação é maravilhosa, porque trata da culpa, mas não é uma boa notícia, se não nos levasse a uma comunhão com Deus. Legalmente eu estou bem com o Brasil, e daí? Não é essa a questão, legalmente está bem com Deus, é esse coração que se deleita em Deus, é isso que a salvação faz. A redenção, uma boa nova, não se apenas nos liberta da escravidão, do pecado, mas se nos leva para Deus. Até porque você não quer ser liberto da escravidão do pecado se você não ceia a Deus, porque o pecado é amado pelo homem. A adoção, por exemplo, na família de Deus é maravilhosa, mas não é uma boa notícia se ela não nos colocar nos braços de Deus. Isso é de importância essencial, porque parece que muitas pessoas abraçam o Evangelho sem abraçar Deus, ou pregam o Evangelho realmente pensando num paraíso sem Deus, como se fosse possível. Grande parte daquilo que as pessoas pregam como Evangelho hoje é exatamente um anseio diabólico de que esse mundo fosse um paraíso, mesmo Deus sendo desprezado nele. Nossas cidades fossem maravilhosas sem Deus, nossas escolas fossem maravilhosas sem Deus, nossas cidades maravilhosas sem Deus. Isso não é Evangelho, isso é diabólico. Então, cuidado com teólogos liberais. Você fareja eles facilmente, mesmo que eles não se digam liberais e se digam ortodoxos, porque sempre eles torcem a Bíblia para que ela ecoe os valores culturais. E como a cultura odeia a ideia de que algo é pecado, que ama o pecado, essas pessoas sempre vão minimizar o pecado e vão fazer dos valores culturais as coisas pelas quais a igreja deve realmente existir. Então, quando você vê alguém ecoando os valores culturais, torcendo a Bíblia, minimizando o pecado, saiba, ele pode dizer não ser um liberal, um teólogo liberal, mas é o que ele é. Não existe evidência certa de que tenhamos um novo coração apenas porque queremos um mundo melhor, porque esse mundo melhor que as pessoas querem é um mundo sem Deus. Elas não querem a morte, a dor, a aflição, mas a Bíblia diz, não há paz sem Deus, não há paz. E querer isso é querer o que o diabo quer também. O diabo não quer ir para o inferno, os demônios, nenhum ser autocentrado quer sofrer de forma nenhuma. Ele odeia Deus, mas não, se ele pudesse não experimentar essas coisas, ele queria. Você não precisa de um coração novo para desejar uma cidade onde todo mundo pudesse pecar à vontade sem que houvesse morte, nem dor, nem assassinato, nem violência. É óbvio que não. Você não precisa ter um novo coração nem para não desejar ir para o inferno. Satanás não deseja ir para o inferno. A evidência de que nós fomos transformados é que nós desejamos tudo que desejamos por causa de Deus. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para nos levar a Deus, para que nós experimentemos de novo aquela felicidade infinita e totalmente satisfatória na comunhão com Deus. Nós termos delícias perpetuamente à sua mão. A terceira bênção, incluída na definição geral de salvação, é que restabelece em nós uma esperança da glória. Quando o homem ficou sob a ira de Deus envia cada um de nós à destruição. Todas as coisas que você vê no mundo, que nós achamos ruim, é a maldição. E a maldição não vê este mundo por... só Deus abençoa e só Deus amaldiçoa. Deus diz, maldita agora é a terra. É Deus, não é o diabo. O diabo não pode amaldiçoar, nem abençoar, só Deus. Então, é o resultado da ira divina sobre o pecado. Portanto, nós precisamos ser libertos da destruição. Você só é liberto da destruição e de tudo que... esses efeitos danosos do pecado, se você não está debaixo da ira de Deus. Então, é por isso que quando João Batista começou a pregar, ele pregava como arrependei-vos. John Bunyan, no seu grande livro, O Peregrino, diz, fuja da cidade da destruição. Por que é a cidade da destruição? Porque está debaixo da ira de Deus. A ira de Deus sempre vai trazer o quê? Destruição. João Batista pregava, salvai-vos dessa geração perversa. Fugir da ira vindoura. As
pessoas podem não gostar disso, mas sem isso, o Evangelho não está sendo pregado, porque você não consegue entender nem o que é salvação. Isso não é uma mensagem popular, nem relevante. É por isso que as pessoas vão ecoar os valores da cultura. É isso que os teólogos liberais fazem. Torcem a Bíblia para abraçar valores da cultura como se fosse o Evangelho que nós pregamos e minimizam o que o pecado é e aquilo que ele traz. Salvação, então, é isso. Ela nos dá vida eterna, vida sempre eterna. Dá a cada um de nós esperança da glória. É tudo que nós queremos, é tudo que ansiamos. Então, aí está a essência da salvação, porque nosso tempo é curto. Então, se você quiser resumir tudo isso em termos de tempo, para ficar bem claro a essência disso, nós podemos dizer que na qualidade de cristão, nós já estamos salvos. E nós temos que entender isso para que, quando nós falarmos sobre salvação, não haja nenhuma nuvem escura sobre nenhuma parte daquilo que a Bíblia chama de salvação do nosso entendimento. Então, já estamos salvos. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 1,18: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Somos salvos. O que significa fomos salvos? Então é um aspecto da salvação que está feito, acabou. Nós somos justificados de uma vez para sempre. Fomos declarados justos porque a punição total do pecado passado, presente e futuro foi colocado sobre Cristo. A ira de Deus caiu sobre ele, e nós, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer aqui em Romanos, morremos para a lei e casamos com outro marido, que é Cristo. Nunca mais nós estamos debaixo da lei. A culpa, o problema da culpa foi resolvido quando o homem é justificado. Ele é justificado para sempre. Ele morreu para a lei pediu a morte dele, e ele morreu para a lei, e agora você casou com outro marido. Então, em Romanos 5, por exemplo, Paulo começa dizendo assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, está feito. A grande transação foi feita. Nossos pecados foram colocados em Cristo, foram totalmente punidos, a justiça dele foi colocada em nós, e agora, quando o Pai olha para nós, nos vê justos em Cristo. Acabou. Fomos salvos. Nós que estamos, o apóstolo, por exemplo, diz no capítulo 6 de Romanos: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos para ele? Por que estamos mortos para ele? Porque morremos para a lei. E porque morremos para a lei, Paulo diz: porque vocês estão debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Acabou, foi feito. O cristão já está morto para o pecado, ele já está morto para a lei. Por isso, Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, é fundamental, isso aqui nunca mais é repetido. Se alguém de fato é regenerado e justificado, acabou, fomos salvos. E é por isso que o apóstolo Paulo se gloria no Evangelho, por isso ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, essa grande verdade que ele sentiu um prazer enorme de pregar. Por quê? Porque o pecado daqueles que são chamados por Deus, para sempre foram cobertos pela justiça de Cristo, morreram para a lei, portanto nenhuma condenação há, e toda a culpa é eliminada. Os cristãos estão mortos para a lei, para o pecado, foram sepultados com Cristo, ressuscitaram com Cristo, e acabou. É maravilhoso. Contudo, nós temos que entender que a salvação é algo que Deus está fazendo. Por isso que a salvação não é algo que o homem pega e perde, porque ele nem se salva, nem se perde. Alguém que Deus salva, Deus salvou, justificou, morreu para a lei, nunca mais está numa relação judicial com Deus. Mas há um sentido em que Deus está operando essa salvação em nós ainda, ou seja, ela não está completa. No sentido judicial, está completa. Não há mais nenhuma condenação. Acabou. Deus fez isso, e Deus agora está fazendo outra coisa. É por isso que às vezes o apóstolo Paulo,
Fala, por exemplo, a frase que nós acabamos de citar: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Você vê, ainda há um problema, ainda existem pecados reais em nossas vidas. Nenhuma condenação há. Nós estamos justificados, nós fomos regenerados, nós morremos para a lei. Mas ele escreveu essa carta exatamente para tratar do assunto que ainda existe pecado real na vida das pessoas. Ou seja, nós estamos num processo de libertação do pecado, do poder do pecado. E essa é uma parte progressiva da salvação, que é a santificação. Você vê, a justificação é uma coisa que acabou, foi feito, a transação foi feita, o homem foi redimido, foi justificado, mas ele está sendo santificado. Não foi isso, ele está sendo santificado. Isso, o Espírito Santo está operando as bênçãos da redenção em nós. É por isso que no capítulo 7 ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo. É isso que está acontecendo. A salvação prossegue inexoravelmente, ela não tem como retroceder. Você vê, há um aspecto dela que já foi feito, acabou, que nunca mais é repetido, nunca mais há uma condenação, nunca mais o homem está numa relação com Deus debaixo da lei, se ele foi resgatado. Então, no capítulo 6, versículo 14, Paulo diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. E como ele não tem domínio, então há um crescimento progressivo nessa libertação. Há um crescimento contínuo, há um elemento contínuo que vai prosseguindo em todos aqueles que Deus justificou. Há um sentido em que a salvação já aconteceu, e há um sentido em que ela está acontecendo. Nós estamos sendo santificados, e isso é a salvação. E há um terceiro sentido em que ela ainda não aconteceu. Para Deus tudo isso é tão certo como ontem. É por isso que na corrente de ouro de Romanos 5 ele diz: chamou, justificou, glorificou. Mas você vê que nessa corrente de ouro, coisas estão acontecendo. Algumas coisas aconteceram definitivamente, outra está acontecendo e outra ainda não aconteceu, apesar de tudo ter acontecido já no decreto de Deus. Então, no capítulo 8, versículo 24, Paulo diz assim: porque em esperança somos salvos. Está vendo? Agora ele está falando sobre algo futuro. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Agora ele está fazendo referência a uma coisa futura. Isso é a salvação. Ele já disse no mesmo capítulo, no capítulo 8, que nós temos as primícias do Espírito, e nós gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele começou esse capítulo dizendo: nenhuma condenação há, mas agora ele está dizendo: nós que temos esse selo do Espírito, nós que fomos justificados, nós que não estamos mais debaixo da lei, agora nós gememos em nosso espírito, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Isso é no futuro, isso é a glorificação. Estamos esperando por isso, nós já temos as primícias do Espírito. Então, no capítulo 13 dessa epístola, ele expressa essa declaração de uma maneira interessante. Ele diz assim: a nossa salvação agora está mais perto do que quando nós viemos à fé. A salvação está mais perto. Nós já estamos salvos, nós estamos sendo salvos. Agora ele está dizendo: a nossa salvação está mais perto. Ele está dizendo: a nossa redenção final, a nossa glorificação está mais perto hoje do que estava no início. Sabe, como Agostinho, como pegou Agostinho essa verdade: a noite é passada, o dia é chegado. Não passemos o nosso tempo então em glutonarias, nem em bebedeiras. Então fomos salvos naquele sentido específico, nenhuma condenação há, justificados. Porém, a nossa salvação final, perfeita, está agora mais perto do que quando nós fomos justificados. Fomos salvos, estamos sendo e seremos.
E isso tudo é salvação, uma coisa só. Você está vendo? O ser humano, Deus faz isso. Por isso não é possível perder a salvação, porque a salvação não é uma coisa que aconteceu assim, puf, ou que eu peguei e agora. Não, salvação é algo que já aconteceu, é algo que está acontecendo e algo que vai acontecer. Tudo isso é operado por Deus. A nossa justificação, a nossa santificação, a nossa glorificação. Tudo isso junto é salvação. Então, na primeira epístola de Pedro, ele diz assim: guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ele está falando do quê? Aqui, está falando sobre a nossa glorificação. Vamos ver, ele chama isso de salvação. É exatamente a mesma coisa. E tudo isso é resumido maravilhosamente em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, quando Paulo diz assim, referindo-se a Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ela consiste dessas partes, componentes. Nós precisamos ser justificados, já fomos. Precisamos que toda a nossa culpa fosse tratada, já foi. Precisamos ser santificados, estamos sendo. Precisamos ser glorificados, seremos. Tudo isso é certo. Isso é salvação. Quando a pessoa diz que ela se salva, ela está falando uma loucura total. E quando ela pensa quando o cristão pensa sobre perder a salvação, ele não compreendeu nada do que é a salvação, das coisas que compõem a salvação. Como Deus salvou, está salvando e vai salvar. E tudo em Cristo, por causa de Cristo. E é por isso que Paulo, quando está chegando já no final de todas as doutrinas sobre a salvação, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, ele salvou, ele está salvando, ele vai salvar. É a corrente de ouro, é o que Deus está fazendo. É por isso que é ridículo alguém dizer: não, mas então o homem já foi salvo, então ele vai viver uma vida. Esse cara não entendeu o que é salvação. Ele já foi salvo, ele está sendo salvo, ele vai ser salvo. Ele foi justificado, ele está sendo santificado, ele vai ser glorificado. É isso que é salvação, é esse todo que é salvação. Não é uma coisa que aconteceu num dia, é tudo isso. E isso é o que Deus está fazendo. Então, Paulo está dizendo: não me envergonhe do Evangelho. Por quê? Eu não estou aqui para propor um novo pensamento, uma nova filosofia, uma nova ideia de como vocês vão se salvar, de como vão salvar a sociedade. Eu venho falar para vocês sobre uma coisa real, uma libertação, uma salvação, uma plenitude final, uma libertação do pecado, uma reconciliação com Deus, com um coração que ama e deseja Deus e se deleita em Deus, e uma esperança de glória que não pode falhar. Salvação completa. É por isso que Paulo não se envergonha. Mas Paulo continua, eu vou encerrar. Ele diz: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Você vê, não é porque ele é uma filosofia para você se salvar. É por isso que eu não me envergonho. É o poder de Deus. E essa é algo de vital importância. A salvação é um método de Deus de salvar, não um método do ser humano se salvar. Significa, essa é a maneira com que Deus salva homens, ou a forma negativa, não é? Para ficar claro. Paulo diz que se ele pudesse visitar Roma, ele está dizendo: eu não vou dizer às pessoas em Roma como elas podem se salvar, porque elas não podem. O Evangelho, diz ele, não é um incentivo ao esforço próprio. O Evangelho é um anúncio do que Deus fez para salvar o homem e de como ele salva. O Evangelho não é a notícia do que o homem faz, é a notícia do que Deus fez e do que ele está fazendo. A lei era aquilo que exigia algo do homem, mas ela só podia condenar o homem. Por isso Paulo diz: ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. Mas o Evangelho não é sobre o homem, é sobre o que o homem faz. No capítulo 8, versículo 13, diz: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, pela corrupção do ser humano, era impossível a lei salvar. Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Deus realiza a obra da salvação.
Você vê o contraste. O Evangelho não é algo que nos diz como nós nos salvamos, não é algo que diz como a sociedade se salva, não é uma filosofia, é o poder de Deus, é Deus salvando homens, não é uma filosofia de como os homens podem ou não se salvar. Ele nos diz como Deus providenciou e produziu o único método de salvação e como Deus salva os homens. A salvação nos vem de Deus, e quando nós compreendemos, nós podemos entender e não só não nos envergonhar como o apóstolo Paulo, mas nos vangloriar no Evangelho, sabe? É por isso que estava disposto a ficar de frente dos maiores filósofos, epicureus e estoicos, grandes homens, né, que pensavam junto com Platão, Sócrates, Aristóteles. Mas o Evangelho não é sobre os homens, nem sobre as ideias dos homens, nem sobre a capacidade dos homens se salvar, nem colocar em prática algumas filosofias. Aqui é sobre Deus. O livro de Romanos é sobre Deus. É por isso que a cada 46 palavras o nome de Deus aparece. É o plano de Deus, é o poderoso propósito de Deus, porque os que dantes conheceu, a esses ele predestinou, e quem predestinou é isso. Não é Deus filosofando. Gente, eu vou dizer para vocês como vocês podem se salvar. Trata-se da atividade de Deus. O Evangelho é a atividade de Deus, salvando. Isso é que é crucial acerca desse Evangelho. Paulo afirma, ele é o poder de Deus. Na Bíblia quem age é Deus e não o homem. Temos visto o que o homem faz. Bob Dylan, sim, essa revelação de Deus, pôde ver o que o homem faz. O que o homem faz é cair no pecado sempre. O que o homem faz é continuar pecando. O que o homem faz é continuar produzindo degradação, miséria e desespero em todas as sociedades, em todos os tempos. É isso que o homem faz. O Evangelho não fala nada sobre o que o homem faz, porque todos nós já sabemos o que o homem faz. Isso não é uma notícia, não é uma boa notícia. O que o homem faz é uma tragédia, é uma péssima notícia. O Evangelho é a boa notícia do que Deus faz para salvar homens indignos. Então, seria tão somente um ensino moral? Não, Paulo diz, se fosse mais uma filosofia de como melhorar a cidade, melhorar a sociedade, melhorar a vida sua, isso não era nada, isso não é uma boa notícia, porque nós sabemos o que os seres humanos fazem, mas o Evangelho é o poder de Deus, é aquilo que Deus faz. Agora, não é isso o tempo inteiro que o Evangelho diz, desde que o homem pecou no jardim, Deus agiu, porque se Deus não age, era o fim. Ele que tem agido através de toda a história humana, ele que chamou Abraão, quando Abraão estava adorando a lua lá no seu paganismo, e ele fez de Abraão uma nação, ele deu reis, ele enviou profetas, ele deu a sua lei, sempre deu, salvação é sobre o que Deus faz. E ele no tempo certo diz assim, Gálatas 4 e 5, vindo à plenitude dos tempos, enviou o seu filho, ele enviou, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. É ele que ainda faz, é ele que está fazendo no mundo atual. Os que dantes conheceu, a esses ele predestinou, é ele que está fazendo. Toda pregação nossa é subordinada à ação de Deus, e a nossa própria pregação é Deus operando através dos meios estabelecidos, Deus que age, ele continuará agindo. O Evangelho é o grande plano e esquema de Deus em operação. O Evangelho é isso. Nisso é que consiste as boas novas. Quase tudo que é dito hoje em nome do Evangelho não é Evangelho. O tempo todo a ênfase é Deus, a plenitude de Deus operando na salvação do homem incapaz. Então jamais empregue o termo salvação superficialmente, sabe? Sem entender como há um aspecto da salvação que acabou, já foi feito, há algo que está sendo feito e algo que vai ser feito, mas que o agente de todas essas coisas, do que foi feito, do que está sendo feito e do que vai ser feito, é Deus salvando. Então, que a gente dê ênfase ao fato de que fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. É por isso que os homens salvos, redimidos, ainda não são tudo que deviam ser, pecam. Se eles estivessem se salvando, eles estão perdidos. Mas a questão é que eles estão sendo salvos. Se o homem não entender isso, ele não pode entender o que é salvação. Ele vai achar que é só aperfeiçoamento moral. Graças a Deus, em Cristo, nós podemos dizer que fomos salvos. Mas nós, graças a Deus,
temos que nos levantar e dizer: estamos sendo salvos. Olhe para as quantas coisas em mim. Deus me libertou da culpa do pecado, eu não estou mais debaixo da lei, mas agora Deus está me santificando, Deus está me libertando de todos os... eu não estou mais sob o domínio do pecado, agora então eu estou sendo levado pelo Espírito a mortificar os pecados que já foram cancelados na cruz, judicialmente, e eu estou indo em direção a ser salvo, a glorificação. Tudo isso é o que Deus faz. Tudo isso é parte essencial da salvação. Você vê, a salvação é tudo isso. Não é, você não pode, no meio desse caminho, perder nada, porque nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. É o que Deus está fazendo. Isso, a grande parte das pessoas não entendem mais o que é a salvação. Então, porque os que dantes conheceu, a esses também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 29 e 30, que já está no final de tudo que Paulo falou sobre da grande doutrina da salvação, de como Deus salva soberanamente. E é por isso que ele começou dizendo para aquelas pessoas, em Romanos 1, 16 e 17, que é o nosso texto hoje: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro o judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Foi isso que fez Lutero pegar a carta, e Agostinho, e a nossa geração não pode querer ter nada de Deus se não tivermos claramente essa verdade da salvação em nossos corações, em nossos lábios, proclamando ao mundo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Cristo é digno, pois a cruz foi, mas ressuscitou. O adore, pois no seu trono reinará sem fim. Santo, 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 o grande Deus tremendo, que foi, que é, que há de vir. E todo ser criado louve ao Rei dos Reis, Filho de Deus, Senhor, prostrado o adore. No seu trono sua glória o cerca, arcanjos louvam trovejando.